Nossa, a cara tá difícil. Oi, gente, tudo bom? Comigo nem tanto, né? Como vocês já devem ter imaginado por causa do título aqui do vídeo. Mas hoje eu vou me maquiar aqui na frente de vocês. Então tô com a cara limpa. Um pouco desesperada, talvez. Eu acabei de sair do banho, então tô tipo com umas partes da cara meio vermelha. Mas enfim, vamos lá. Eu escolhi, né, falar sobre esse tema em um Maquia e Fala, que é o primeiro Maquia e Fala daqui do canal. Pode ser que tenham outros, pode ser, é bem provável. Mas esse eu resolvi fazer um Maquia e Fala porque assim o assunto não vai ficar tão pesado, triste, depressivo a ponto de nós chorarmos sozinhas. A geladeira começou a fazer barulho. Não sei se aí, mas tá fazendo barulho. E geladeira. Mas enfim, aí eu decidi fazer uma Maquia e Fala pra, né, ter uma coisinha mais lúdica ali no meio do assunto. Mas então vamos lá. Eu não vou ficar fazendo tutorial de maquiagem, tá? Então, tipo, não vou ficar ensinando vocês como fazer nada, até porque vocês vão ver que eu me maquio de uma forma muito cagada. No fim, dá certo? Dá. Mas não aquelas técnicas das blogueiras. Aprendi a me maquiar com as blogueiras, mas quem disse que eu manjo bem das técnicas que nem elas? Não manjo. Mas no final vai dar certo. Vocês às vezes podem ficar meio agoniadas assim, pensando: Deus, o que essa menina tá fazendo na cara dela? Isso não vai dar certo, é doida. Mas vai dar certo, tá bom? Vai dar certo. Mas então vamos lá, né? Mas já deixar as coisas preparadas, não. Eu não postei vídeo na semana passada, né? Porque realmente eu tava mal. Se você viu o último vídeo daqui do canal, que era o vídeo que eu falava sobre a OMS ter tirado a transexualidade do CID-10F64, às vezes eu vou dar uma parada assim, porque senão eu vou borrar minha cara toda e eu vou pra festa hoje. Enfim, que foi o vídeo que eu fiz sobre essa saída, né, da transexualidade do CID. Eu comecei o vídeo dizendo que eu tava um pouco bad, assim, né, que eu tava em momentos melancólicos. E esses momentos melancólicos, eles não passaram, né. Eu ainda tô passando por uns momentos melancólicos, então vamos falar um pouco sobre isso. No vídeo anterior, né, eu disse que, enfim, eu falei que eu tinha saído do quadro de doenças mentais, eu não era mais doente mental, mas eu tava me referindo só à questão da transexualidade, porque na verdade eu ainda sou, sim, considerada uma doente mental, porque eu sou uma pessoa que convive com depressão desde os 12 anos de idade. Eu estou com 25, quase 26, então assim, já tem um tempinho aí que eu convivo com depressão, né? Quase 14 anos aí convivendo com essa doença, né? E sim, depressão é uma doença. Ela está enquadrada na OMS, não lembro qual é o CID, mas ela está enquadrada na OMS como uma doença psíquica, né, como uma psicopatologia. E quando a gente fala em psicopatologia, a gente só pensa nas pessoas que estão surtando, né? Tô falando isso aqui com vocês enquanto o primer pra sombra vai secando. Mas enfim, a gente pensa que é só a pessoa que está em surto, né, que tem uma psicopatologia. Sei lá, a pessoa que tá gritando na rua e tirando a roupa. A gente pensa só nessa pessoa quando a gente fala em psicopatologia. Só que não, psicopatologia envolve muito mais do que isso, envolve muita coisa, e muitas das psicopatologias não precisam de um ataque, não precisam de um surto acontecendo para serem psicopatologias. Acho que o celular tá um pouquinho torto, peraí. Ou melhorou ou piorou, mas vai ficar assim. E eu não tô em nenhum acesso de surto. Tô um pouco agoniada com esse cabelo preso. Peraí, vou colocar a minha tiara da florzinha aqui para o cabelo não cair na cara. Bem princesa. E assim, eu não tô em surto, né? Não tive nenhum surto assim, mas eu sou uma pessoa com depressão. E a última crise depressiva que eu tive foi antes da transição, né? Foi em 2016, que eu iniciei a transição em julho de 2016, que foi quando eu comecei a tomar os hormônios e tudo. Então, a minha última crise depressiva terminou nesse período. Quando eu comecei a transição, pouquinho tempo depois que eu já estava tomando os hormônios, me apresentando como Samantha e vivendo como Samantha, já fui saindo da minha última crise depressiva. Já fiz terapia várias vezes, né? A última durou bastante tempo, que foi por causa da transexualidade, né? Porque, enfim, justiça exige de mim um laudo, para isso exigia, ainda exige um pouco, mas enfim. Foi essa questão que me levou para terapia. E eu tava em uma crise nessa época, né? Uma crise depressiva, principalmente por causa das minhas questões de gênero. E essa foi a última crise que eu tive. Dessa última vez, né, agora,
semana passada, enfim, eu não tava em crise depressiva. Eu tava perto de uma crise depressiva. A depressão tava batendo na minha porta. Não cheguei a ter uma crise depressiva mesmo, não do jeito que eu reconheço em mim como crise depressiva, mas eu tava em um processo depressivo, sim. Meio confuso que isso ficou, talvez, mas enfim. Vamos falar aqui agora que eu lembrei disso nesse exato momento. É importante a gente dizer que depressão não é frescura, tá? Depressão é uma doença mesmo, como eu disse, ela tá na OMS classificada como psicopatologia. É uma doença que precisa de tratamento e é uma doença que acomete muitas, muitas, muitas pessoas. Então, assim, é algo que a gente convive mesmo. É bem provável que você que esteja me assistindo já tenha tido crises depressivas ou conviva com depressão, ou esteja em uma crise depressiva nesse momento, porque realmente é uma coisa cada vez mais comum. Provavelmente por causa do nosso estilo de vida que tem mudado e ficado cada vez mais agitado com mais pressão. Eu imagino que sim. O primer secou, então vou começar aqui a tacar a sombra. Geralmente, quando eu vou fazer maquiagem completa, como é o caso de hoje, eu começo pelos olhos. Burra, em vez de decidir as sombras antes de começar o vídeo, não. Vai decidir agora, mas já decidi aqui. Enfim, por mais que a gente tenha tido cada vez mais pessoas sendo diagnosticadas com depressão, a gente tem visto uma glamorização da depressão, né? Que tem acontecido há algum tempo, talvez de uns 5 anos pra cá, ou mais, não sei, né? Mas tem algum tempo que a gente tem visto isso acontecendo. A gente vê bastante, principalmente nos tumblrs da vida, era muito comum galera, tipo, glorificando meninas tristes e falando, tipo, umas coisas assim bem absurdas, tipo, pessoas tristes são mais isso, pessoas tristes são mais aquilo. Não sei, né? Tipo, até aquela coisa de falar que pessoas inteligentes são mais depressivas eu vejo como uma glamorização da depressão, né? Tipo, ai, olha só, eu sou depressivo porque eu sou tão inteligente, eu sou depressivo porque eu sou tão sexy. Então, tipo, a galera vai glamorizando isso. E é uma doença, gente. Tipo, assim como a galera tem glamorizado bipolaridade e qualquer coisinha, né? A pessoa muda de ideia, aí pronto, é bipolar porque mudou de ideia. Ai, eu sou tão bipolar, olha como eu mudo de ideia rápido. Isso não é bipolaridade. Ai, olha só, eu sou meio antissocial, olha como eu sou depressiva. Isso não é depressão. E isso me preocupa muito. Porque isso pode acabar acarretando em algumas pessoas, principalmente pessoas mais jovens, e verem depressão como uma coisa boa. E aí, se a pessoa acabar sendo, no futuro, sendo diagnosticada como depressão, ela pode ver aquilo como uma coisa boa e não querer se tratar. E, assim, né? E depressão não é uma coisa bonita. Não é. Depressão é uma coisa que faz com que, às vezes, você não queira sair da cama. Essas semanas mesmo que eu tava em processo perto de depressão, perto das crises depressivas que eu tenho, porque cada pessoa que sofre com depressão, ela vai sofrer de um jeito. Tem gente, por exemplo, que tem compulsão alimentar enquanto tá em crise depressiva. Tem gente que tem anorexia quando tá em crise depressiva. Então isso varia muito, mas o meu processo, desse momento pré-depressão, assim, que a coisa estava chegando perto, eu simplesmente não saía da cama, sabe? Eu ficava ali na cama e pronto. Isso não tá pigmentando muito, acho que eu preciso molhar esse pincel. Tem água dentro desse negócio, tá? Não é creme de cabelo, não. Então, assim, isso não é legal, gente. Isso não é bonito, não é nem um pouco bonito você não conseguir sair da sua cama. Você tá tão mal a ponto de você não conseguir sair da sua cama. Isso não é nada bonito, isso não é nada sexy, isso não é, tipo, coisa de gente inteligente, nem nada. Isso é só coisa de gente depressiva que tá mal, cara. Quando você tem depressão, você não aproveita direito a vida. Você não aproveita as coisas, nem as pessoas que estão ao seu redor. É muito ruim. E, assim, pessoas que convivem... Isso eu tô falando do processo de crise depressiva, tá, gente? Do meu processo de crise depressiva. Porque, como eu disse, cada pessoa reage de uma forma. Mas pessoas com depressão vivem a vida normalmente, mas quando a crise bate, é foda. Tipo, tem gente que tem depressão aí que vive normalmente a vida, trabalha normalmente, faz tudo normalmente. Eu também. Só que quando eu tenho uma crise, aí não. Eu me isolo muito das pessoas, de todo mundo, e fico a maior parte do tempo deitada, dormindo, assistindo televisão, alguma coisa do tipo, e com pensamentos ruins, né, na cabeça. Só dar uma esfumada aqui.
Nossa, gente, isso tá uma merda, mas eu juro que vai ficar bom. No final vai ficar bom. Jesus, o que eu tô fazendo aqui? Depressão, a gente tem sempre que entender que depressão é muito diferente de processo melancólico, sabe? Porque melancolia todo mundo passa. É normal você se sentir triste, é normal você ficar, tipo, tem uns momentos em que você tá mal, assim, sabe? Tipo, isso é normal. É normal do ser humano. Muitas vezes é importante também, sabe? Você ficar mal às vezes e curtir aquilo. Não curtindo se de achar bom tá mal, né? Mas você, tipo, se dá esse momento, pensar um pouco a respeito, é isso que vai fazer você, enfim. Tinha pegado o pincel errado. Isso que vai fazer você tirar algum proveito daquilo, porque às vezes a gente tá mal com alguma situação, a gente precisa realmente pensar nessa situação pra ver o que a gente pode tirar de proveito dela. Tipo, como que a gente vai resolver a situação e tal. Então, enfim, melancolia é uma coisa totalmente normal, todo mundo tem, isso não quer dizer que você tá depressivo se você tá tendo um momento melancólico, não quer dizer que você tenha depressão. E a gente vê muitas pessoas confundindo isso, né? E quando você tem depressão, não quer dizer que você precisa de um motivo pra ter depressão. Tem gente que tem depressão porque, enfim, tá passando por algum problema, às vezes um problema com a família, um problema com namorado, namorada, um problema no trabalho, isso causa um processo depressivo na pessoa. Então, assim, uma pessoa que não tem depressão, ela pode ter a qualquer momento, porque, enfim, passou por um trauma, por um momento muito difícil. Não quer dizer que ela vai ter que conviver com a depressão pelo resto da vida dela. Mas tem gente que vai precisar conviver com a depressão pelo resto da vida, né? Imagino eu que eu seja uma dessas pessoas, porque mesmo quando eu tô, tipo, bem, eu sei que a depressão pode vir, sabe? E quando eu tô bem, eu aproveito muito mesmo meus momentos em que eu estou bem. Só que eu sei que a depressão tá ali próxima, ela pode aparecer a qualquer momento. Eu sei disso, porque eu sinto ela perto de mim direto. Agora, isso quer dizer que em algum momento eu posso, tipo, acabar, sei lá, fazendo alguma besteira comigo mesma e tal. Eu acho isso muito improvável hoje em dia, né? Porque eu acho que eu precisaria estar em crise. E hoje em dia, como eu já, enfim, convivo com a depressão há muito tempo, eu consigo reconhecer quando ela tá chegando. Tanto que esses dias, né, eu reconheci bem que ela tava vindo. Eu reconheci isso, eu vi, eu tive essa percepção. E aí, quando você tem essa percepção, quando você tem esse entendimento, você geralmente pode fazer alguma coisa a respeito, né? Tipo, se a depressão vier, você fica mais fácil você pedir ajuda, de você procurar um psicólogo. Tem muita gente que acha, tipo, que, enfim, fazer terapia é vergonhoso, é coisa de gente doida, né? Mas não, todo mundo precisa de terapia. Mesmo quem não tem depressão, mesmo que não convive com depressão, precisa fazer terapia, gente. É necessário, porque esse mundo aqui não é fácil não, gente. Agora, né, os motivos da minha depressão. Durante toda a minha vida, né? Não essa crise de agora, mas enfim. Eu acho que o maior motivo que me levou a ter depressão foi a minha transexualidade. Mas não a transexualidade em si, sim a forma como o mundo trata pessoas transexuais, né? Porque, enfim, desde pequena eu aprendi que isso era errado. Eu via na missa padre falando que era errado, né? Tive uma criação cristã, católica, e na missa eu via padre, hoje em dia eu sou ateia, eu deixei de acreditar. Mas, enfim, eu fui criada numa igreja católica, então, tipo, eu via padre falando que pessoas como eu estavam erradas, que iam pro inferno e tal. Ouvi coisas do tipo na catequese, na crisma, né? Então isso vai deixando na gente uns sentimentos muito ruins. E a gente vê como o mundo trata a gente, realmente nos adoece. Então assim, eu não sei se esse fato exatamente foi o que trouxe a depressão pra mim, mas eu acho que se não trouxe, agravou muito. Por exemplo, quando eu era criança, eu não tinha muitos amigos, não. Minha primeira infância eu brincava mais sozinho, né? Como eu já disse em outro vídeo, os meninos não queriam brincar comigo porque eu era esquisita. Eu nem gostava das mesmas brincadeiras que ele, eu era uma pessoa estranha. E as meninas não queriam brincar comigo porque eu era esquisita. E hoje em dia, por mais que eu esteja muito bem com a minha transexualidade, né? E não tenha, tipo, não tenha mais tanto problema assim com isso, tanto que eu tenho um canal no YouTube em que eu falo de pessoas que eu não conheço sobre isso, né? Então, realmente eu tô bem com a minha transexualidade. Não é algo que tá me matando, mas ainda assim tem coisas que vão moldando a gente. E a primeira vez que eu fui pra terapia, eu era criança. Eu tinha uns 4 anos de idade.
Eu acho que eu tinha uns 3 ou 4 anos de idade, acho que devia ser uns 4. E a minha mãe me levou pra uma psicóloga infantil. Era de um programa, né, de baixo custo, se não me engano, era gratuito, não lembro direito, porque enfim, era criança e não lembro direito o que a minha mãe me falou a respeito disso depois, né. Mas acho que era um programa, assim, de baixo custo. Foi a primeira vez que eu fiz terapia, foi nesse programa. E o que levou a minha mãe a me levar nessa terapia foi a minha família, porque eu era uma criança que não me encaixava com os padrões, né, de masculinidade. Então tinha algo de errado comigo, tinha algo de muito errado comigo, né, credo, como é que pode? E aí as pessoas, elas enchiam muito o saco da minha mãe nessa época, porque, enfim, minha mãe tinha que dar um jeito, né, porque senão eu ia crescer e ia virar viado. E a minha mãe, por mais que ela achasse que não tinha nada de errado em eu preferir brincar com bonecas do que com carrinho e futebol, apesar de que eu brincava de bambutinha também, mas enfim, o povo não brincava muito comigo porque eu brincava de boneca. Apesar de eu gostar de brincar disso, ela sabia que não tinha nada de errado comigo. Ela sabia que isso não é um problema, ela sabia que isso era tipo, tanto faz. Minha mãe, inclusive, ela foi uma das pessoas que mais eu ouvi falando que brinquedo não tem sexo. Brinquedo é brinquedo, não tem gênero, não tem sexo, não tem nada. Brinquedo é de criança, não existe brinquedo de menino nem de menina. Eu ouvia muito minha mãe falando isso quando eu era criança. Mas é como a família encheu o saco, por uma questão de desencargo de consciência, ela resolveu, né, me levar na psicóloga. Só que acontece que nessa época não era proibido ainda a terapia de reversão sexual, igual é hoje em dia. Então, naquela época, um psicólogo poderia muito bem, se ele quisesse, tratar a homossexualidade como doença. Naquela época, né, tipo, a preocupação era que eu fosse virar viado. Ninguém nem sabia o que era transexualidade. As pessoas, inclusive, achavam que transexualidade era uma homossexualidade, na época falava homossexualismo, mais avançada, né? As pessoas colocavam as duas coisas na mesma caixinha. Até hoje tem muita gente que ainda faz isso. Mas naquela época era mais comum. Então, um psicólogo naquela época poderia, né? Tratar como doença, enfim, falar que era doença e tal. E tava tudo normal, né? Tipo, isso era normal. Então a psicóloga, ela fez isso. Ela começou a tratar aquilo como realmente um problema. E eu não sei exatamente como eram as terapias, porque eu não lembro direito. Eu fiz isso mais cagado do que a minha vida, tá? Nesse momento. Eu só sei que foi nessa época que eu comecei a me sentir culpada por ser quem eu sou. Me sentir culpada comigo mesmo, me sentir culpada com tudo. Eu não deveria ter tacado esse preto. Minha mãe me contou que ela falava muito que a culpa era da minha mãe, sabe? Que minha mãe foi mãe solo. E aí, que na época era chamada de mãe solteira, né? Hoje em dia a gente não. Hoje em dia a gente prefere chamar de mãe solo, porque mãe não tem a ver com situação civil, né? Então a minha mãe era mãe solo, e a psicóloga colocava a culpa nela. Falando que a culpa era porque não tinha um referencial masculino, sendo que tinha, só não tinha um pai. Eu nem acho uma coisa ruim assim. Acho que tá na hora de desistir desse olho, né? Vamos tratar das outras coisas. Aí minha mãe começou a se sentir mal e nisso ela começou a regrar, né? Algumas coisas, começou a regrar as minhas brincadeiras e tal. E eu lembro que teve uma época que eu ouvi ela conversando sobre isso com a minha tia. E ela falou, né, que a psicóloga tinha falado que tinha que cortar as bonecas e tal. E aí foi nesse dia que eu comecei a achar que tinha algo de errado comigo. Hoje em dia eu sei que não tinha nada de errado comigo, que tinha muita coisa errada, era com essa psicóloga, com a conduta dela. Que hoje em dia, se um psicólogo fizer isso com você, gente, é crime, tá? Você denuncia ele pro CRP, né, que é o Conselho Regional de Psicologia, ou direto pro CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia. Você denunciar pro CFP, provavelmente eles vão mandar primeiro pro CRP da sua região. Então é melhor denunciar pro CRP, e aí eles tentam ver o que fazem a respeito. Eu lembro que teve uma época da minha vida, isso, tipo, eu já nem era mais tão novinha assim, mas que eu, na época eu era cristã ainda, né? Eu rezava pra, tipo, ser igual as outras crianças, sabe? Tipo, rezava pra no dia seguinte eu acordar ou sendo uma menina, ou não tendo mais esse tipo de sentimentos que eu tinha. Eu rezava pra isso, gente. Olha a loucura da pessoa, né? Mentira, loucura não, mas olha o estado que a pessoa chega. Agora tem que sacudir aqui.
Eu faço esse desenho sempre, tá? Não é só porque tá no vídeo que eu fiz esse bigodinho, não. Ficou torto, inclusive. Faço sempre. Pensar mais sujo do que tudo. Então, enfim, né? Foi bem cedo que eu comecei a me sentir mal comigo mesma, mas não foi tão cedo assim que eu comecei a ter depressão, tipo, porque por mais que eu me sentisse estranha, me sentisse diferente, me sentisse errada, eu ainda assim não tava depressiva. Eu brincava, eu me divertia, eu não ficava, tipo, o tempo todo triste, assim, sabe? Não que depressão seja você ficar o tempo todo triste, não é. Mas eu tava, tipo, de boas, assim, na vida. A coisa mesmo começou a se intensificar quando eu fiz 12 anos. Que é a época, né, que a puberdade começa. A minha puberdade, na verdade, ela começou bem atrasada. Pincel sujo não faz um trabalho muito bom, né? Tenho que lavar esse pincel, acho que eu vou lavar ele hoje. E aí, né, quando eu tinha 12, a coisa ficou feia mesmo. Porque aí eu me sentia realmente muito mal comigo mesma, tipo, muito mal mesmo. E foi aí que eu sinto que o meu processo de depressão começou a acontecer. E se estendeu durante muito tempo, né? Os piores momentos, assim, que eu sinto que eu tive da depressão foram os momentos da adolescência propriamente dita, né? Tacar o iluminador aqui. Dos 15 até os 17, ali perto dos 18, foi quando a coisa se intensificou de um jeito que, nossa, ficou foda. Foda mesmo de viver. Foi uma época em que eu me... Nossa, gente, eu me mutilei. Durante um bom tempo eu me mutilei. Durante esse período da adolescência, eu pratiquei automutilação, tenho um monte de cicatriz no meu braço por causa dessa época, tenho mais de 200 cicatrizes no meu braço por causa dessa época. Foi uma época muito difícil mesmo. Isso não é bonito, gente, olha só. Não é nem um pouco glamouroso você ter um monte de cicatriz no seu braço, porque na adolescência você tinha uma depressão absurda e se odiava e se cortava. Isso não é bonito, isso não é legal. Não é nem um pouco glamouroso, sabe? Tipo, não sei porque as pessoas glamorizam depressão desse jeito. Eu realmente não sei o que acontece. Só um pouquinho. Passei muito. Vamos tirar aqui o excesso. Aí, com essa idade, né, na adolescência, assim, com 16 anos, foi quando eu fui pra psicólogo de novo. Foi quando, enfim, minha mãe descobriu das marcas, porque a gente tava tendo uma discussão e eu mostrei pra ela. Nessa época eu só andava com blusa de frio, né, pra esconder os cortes. Gelzinho de sobrancelha. E aí, depois disso, eu fiquei um tempo na terapia, fiquei um ano fazendo terapia direto. Cheguei a tomar antidepressivo nessa época, mas eu não me adaptei nem um pouco bem aos antidepressivos. E parei de tomar, fui no psiquiatra, né? Quem passa antidepressivo não é psicólogo, é psiquiatra. E eu tava consultando com os dois. Eu fui no psiquiatra e falei pra ele que eu não queria mais tomar, porque tava, enfim, não tava gostando, não tava me adaptando. Tava me sentindo muito estranho com antidepressivo. Ele não foi a favor, mas aí, né, quem decide que vai tomar ou não sou eu. E aí a gente foi tirando o antidepressivo, né? Mas aí eu continuei com a terapia. Fiquei um ano fazendo terapia, até que tipo, eu tava um pouco melhor. A psicóloga me deu alta. E eu continuei convivendo com a depressão, né? Não fui curado de depressão, nunca serei. Mas eu fiquei um bom tempo sem fazer nenhum tipo de terapia. Eu só voltei pra terapia bem depois, assim, né? Quando eu já tava na vida adulta. Não sei que cor de batom eu vou usar. Eu deveria ter escolhido isso antes. Ai, eu seria uma péssima blogueira. Blogueirinha de merda. Blogueirinha de merda. Deixa eu tacar um vermelho, porque eu já tô com o olho bem, né? Acendido pro laranjado. Então vamos tacar um vermelho aqui. Só que isso não foi já, tipo, quando eu tava questionando o meu gênero. Na verdade, eu questionei meu gênero desde sempre, mas não foi quando eu tava no processo de aceitação do meu gênero feminino. Foi na época que eu ainda reforçava muito padrões masculinos, porque eu tentava muito me encaixar na masculinidade que não existia pra mim, mas eu tentava de todo jeito me encaixar naquilo. E aí, nessa época, eu voltei, né, pra terapia, e eu tava vivendo um relacionamento abusivo na época, foi isso que me motivou a voltar pra terapia, porque tava muito foda. Isso foi no início de 2013. Tinha acabado de entrar na faculdade. Então, assim, foi um momento difícil, eu tava tendo que lidar com a faculdade, e eu saí de uma das piores escolas públicas do Distrito Federal. Na época, hoje em dia a escola tá bem melhor, mas na época
Tinha saído de uma das piores escolas públicas e fui pra UNB. Então, assim, o nível de cobrança lá era muito diferente. Isso gerou um monte de problema também. Tive várias crises depressivas nesse período de faculdade. Estou suando. E aí eu fiquei pouco tempo na terapia nessa época. Tomei antidepressivo durante uns 6 meses, né? Voltei a tomar antidepressivo, dessa vez eu aceitei, fiquei durante uns 6 meses mais ou menos tomando antidepressivo. E aí depois eu melhorei. Tive algumas crises depressivas depois, mas não que chegasse ao ponto de eu precisar tomar um remédio, né? Mas enfim, fui melhorando. Só que, cara, a depressão fez com que a minha vida atrasasse muito, de verdade. Na escola mesmo, tipo, eu reprovei a oitava série por causa de depressão. Depois eu reprovei o segundo ano do ensino médio também por causa de depressão. Então, assim, eu cheguei na UNB já me sentindo atrasada, por mais que racionalmente a gente saiba que isso não é um atraso, né, que é normal, cada um tem a sua época de, enfim, fazer as coisas e tudo, mas a gente se sente atrasada. Não tem como, a gente se sente assim. E na própria UNB, tipo, eu reprovei muita matéria por causa de depressão. Cara, teve muitas matérias que eu reprovei sabendo o conteúdo inteiro, mas chegava na prova eu me dava mal, porque, enfim, depressão vinha, eu não conseguia estudar e tal. E isso atrapalhava muito, atrapalhava na hora de fazer prova, atrapalhava, tipo, na vida toda. Isso não é bonito, isso não é glamuroso, sabe? Você sentir que sua vida está atrasada por causa de uma doença. Cara, essa doença não é nem um pouco glamurosa, ela não é bonita. Tem pessoas que têm depressão que passam, tipo, por coisas muito piores do que as coisas que eu passei. Né? Tem gente que se mata por causa de depressão. Então, se você tá se vendo em um processo depressivo, não caia nessa lenda de que é bonito estar nesse processo, não, tá? Vai atrás de ajuda, procura um psicólogo, procura um psiquiatra se for o caso. Segue tudo certinho, segue as orientações. Faz o máximo pra você melhorar. Porque, cara, tipo, a gente melhora, tá? Eu convivo com depressão, não me curei da depressão, provavelmente não vou me curar da depressão. Mas a gente melhora muito. Hoje em dia eu vejo o mundo de uma forma muito melhor do que eu via quando eu tinha 16 anos, né? Do que eu via há 10 anos atrás. E mesmo as crises, a gente aprende a conviver com elas. Então, tipo, mesmo que elas venham, vai ficando... Não é que vai ficando mais fraco, mas você vai aprendendo a conviver, você vai aprendendo a lidar com aquilo. Você já sabe o que é o melhor pra você fazer naquele momento depressivo, e cada pessoa vai ter uma coisa que vai ser melhor pra se fazer, né? Tipo, tem gente que prefere distrair a cabeça, tem gente que, tipo, isso não funciona muito bem, então, enfim. Cada pessoa tem ali o seu jeito de lidar com a doença. Você só vai aprender isso à medida do tempo que você for convivendo com essa doença. Mas uma coisa é certa, a gente realmente aprende a conviver com ela. E a gente vai lidando melhor com ela. E dá pra você ter uma vida muito alegre, muito divertida, cheia de coisas incríveis, mesmo tendo depressão. Eu tenho uma vida cheia de coisas incríveis. Por mais que às vezes eu tenha uns momentos assim que eu fique mal, no geral a minha vida tem muita coisa incrível. Então se você tá em processo depressivo, procura ajuda mesmo, gente. Sério, isso é o que vai te manter vivo, é o que vai te manter viva. Então procura ajuda. Vai estar aparecendo aqui agora o número do Centro de Valorização à Vida, que são pessoas que são capacitadas, são treinadas. São pessoas que são capacitadas, que são treinadas para lidar com pessoas que estão em surto. Então, tipo, se você tá pensando em se matar, liga lá que você vai ser bem atendido ou bem atendida. Então, procura o Centro de Valorização à Vida, procura psicólogos e psiquiatras próximos da sua região. Se você não tem dinheiro para pagar um psicólogo, não tem dinheiro para pagar um psiquiatra, tem universidades que oferecem esse serviço de forma gratuita ou a baixíssimo custo, né? Então, vale a pena você procurar quais são as faculdades na sua região que oferecem esse tipo de serviço. Tem como melhorar, tem como sua vida dar um up, sim. Só depende de você procurar ajuda, só depende de você ser ajudado, de você ser ajudada. Sozinho é muito difícil lidar com isso. Então procura uma ajuda, sim. Não é vergonhoso, é normal. E, cara, mesmo quem não tem depressão precisa de psicólogo, precisa de psiquiatra, isso é importante. Quer dizer, de psiquiatra não.
mas de psicólogo precisa. Terapia é muito importante. Então não tenha vergonha de ir atrás de um terapeuta. E é isso, agora eu vou ali pra festa, porque a pessoa depressiva também vai pra festa, também se diverte, também rebola a raba. E é isso que eu vou fazer hoje, e eu espero que vocês fiquem bem, e até a próxima.